Olá, boa noite. Tá ouvindo, Jara? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Que bom, o pessoal está entrando aí. Hoje temos uma live sobre o tema educação ambiental. Já já eu vou chamar aqui o nosso convidado, Clemente. Ele já está esperando. Bom, vou chamando aqui o nosso convidado. E foi convidado. Olá, boa noite, Clemente. Marina, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo, na medida do possível, tudo maravilhoso, né? Vamos nos adaptando, né? Bastante, bastante. Então tá bom. Clemente, o pessoal tá entrando aí, tá chegando. Certo. Eu queria te agradecer primeiro por aceitar esse convite, de participar do nosso Papo de Papagaio, essa live. Gostei muito desse nome, acho que combinou bastante, né? Totalmente. A gente tem o nosso nome charmoso também para as nossas lives, né? Tem que É, ter, né? Sair um tem que pouco do ter. quadradinho. Exatamente. Bom, pessoal, nosso tema hoje então é educação ambiental. E a gente vai falar com o Clemente especificamente sobre como que a educação ambiental ela pode ser e ela é uma ferramenta para a conservação marinha, tá? Queria deixar já avisado para o pessoal, quem já participa de algumas lives aí, podem ir colocando as perguntas, a gente está atento aqui, a gente vai fazer uma conversa de mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos, e aí ao final a gente abre para as perguntas, eu repasso aí as perguntas para o Clemente, tá certo? Atento. Bom, vamos então apresentar o Clemente. Eu já conheço o Clemente desde 2005, né, Clemente? Desde o projeto Peixe Nas... Boio. Olha, e dali foi engraçado, que era ali, o projeto Peixe Boi, eu acho que eu lhe conheci em Tamaracá, porque hoje quando a gente fala projeto Peixe Boi, a gente já se remete para a Costa dos Corais, né? Então foi bem, Isso, bem antes de todo o agito da APA. foi. Foi trabalhando com educação ambiental, né? A Foi, gente quis fazer, se eu não me engano, foi uma semana do meio ambiente lá no projeto Peixe Boi em Itamaracá, que era a sede do Centro Mamíferos Aquáticos. A gente quis trazer o isso. tema manguezal para a semana do meio ambiente e o Clemente foi ajudar a gente lá. E depois nos E eu tá, encontramos em Noronha e agora isso. no Budjões. Não, que bom. São trajetórias, né? Na verdade, duas pessoas que estão na conservação e que não tem como, é inevitável, né? Se É cruzar quando se fala em inevitável. conservação e educação ambiental. Que bom, que bom. Que bom que os caminhos que se cruzam aí para o bem. Sempre. Pessoal, para quem não conhece, vamos apresentar então o nosso convidado, o Clemente, Clemente Coelho Júnior. Ele é biólogo e oceanógrafo, fez mestrado e doutorado no Instituto Oceanográfico da USP. Ele atualmente é professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, da UPE, e ele é cofundador e diretor-presidente do Instituto Bioma Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 2006. Isso. Então, trabalha muito com o ambiente manguezal, mas conhece muito de educação ambiental no geral, é uma referência, né?
Clemente, como surgiu então o Instituto Bioma Brasil? Como que vocês viram essa necessidade de sair da universidade, de fazer algo além da academia? Ok. Eu tô vendo aqui, eu tô falando contigo e tô vendo as pessoas subindo, algumas eu conheço. Dá um beijo aí para Bárbara, para Gisela, para Jeová que eu vi subindo aí, enfim. Daqui a pouco vão subindo outros aí. Bom, vamos lá. Ontem nós tivemos uma live muito legal sobre manguezal e que tinham dois cofundadores, eu e o professor Yara Schaefer Novelli e Guilherme Abuchala, que foi a gente chamava de agregado, né? Por quê? Porque, na verdade, nós nascemos na academia, né? Um pouquinho a história da educação ambiental também tem a ver com a academia, mas hoje a gente consegue, na verdade, fazer que ela seja muito mais transversal do que a proposta desde quando que educação ambiental virou um tema das discussões na conservação, né, da conservação da biodiversidade. Mas nós nascemos na academia. O Instituto Bioma Brasil nasceu na academia, o berço foi o Instituto Oceanográfico da USP, num laboratório chamado Bioma, né, coordenado pela professora Yara Schaefer Novelli. E teve um período desse laboratório, que foi na década de 90, se juntaram algumas cabeças interessantes, né? Pessoas que foram fazer estágio, alunos de mestrado, alunos de doutorado. A professora Yara sempre foi uma mulher muito dinâmica. Um pouco a conexão dele. Vamos ver se retorna, senão a gente. Foi, Eu? voltou. Deu, Tá travou bom. e voltou. Pronto. Então, assim, lá nesse laboratório, né, a professora Yara, ela nos dava a liberdade de trabalhar com direito ambiental, nos dava oportunidade de trabalhar, inclusive nas perícias ambientais dela. Ela foi a primeira perita ambiental. E ela saía para dar palestra nas escolas, nas universidades, palestras de conservação, né? E isso foi dando mais munição para quem já tinha um pouco um pé na conservação, como eu. Eu, na verdade, sou ambientalista desde 1987, antes mesmo de fazer faculdade. Eu sou biólogo de formação. Então, o que, que aconteceu? Isso foi... Os nossos olhos foi brilhando, porque aquela academia que a gente conhece, né, a academia da pesquisa, a academia da extensão, geralmente a extensão peca, geralmente é pesquisa, né? E sala de aula, claro, mas assim, extensão peca muito. E Yara fazia extensão. Isso, década de 90, ela fazia maravilhoso trabalho. Então foi muito fácil para a gente se achar. Não só eu, Renato de Almeida, Marília Cunha de Lignon, hoje grandes expoentes, né, pesquisadores. Renato de Almeida está só na educação hoje, para você ter uma ideia, né, meu grande parceiro, acho que eu devo falar dele mais para frente, mas isso daí facilitou, quer dizer, quando a gente saiu, quer dizer, me formei, fiz o doutorado, né, e eu fui um dos primeiros cofundadores que saiu desse berço, que saiu do laboratório. Nós sentimos a necessidade de nos juntar de novo, mesmo que cada um esteja distante, porque nós continuamos numa dinâmica muito grande de trabalhos de construção de políticas públicas, de trabalhos de educação ambiental, né, de extensão em cada um no seu canto, nas universidades. Pô, a gente tem que continuar, não era só vamos produzir trabalhos científicos, vamos produzir conhecimento, divulgação científica o tempo todo. Sim. Aí veio a história poxa, vamos finalmente partir para o terceiro setor. A gente continua eu sou professor da Universidade de Pernambuco, Renato de Almeida da Federal do Recôncavo da Bahia, Marília da Unesp de Registro, e aí vai, um monte de gente, Ricardo da FMU, Yara ainda no Instituto Oceanográfico, aposentada, mas continua nativa. E aí nós demos essa preferência
de se encontrar novamente, de se fortalecer. Na verdade, foi um encontro para fortalecer o que a gente estava fazendo e não ficar cada um com o seu CNPJ do emprego, né? Era um CNPJ só. Então criamos o Instituto Bioma Brasil, ele tem sede aqui em Recife, porque eu acabei tomando frente da administração, porque nós temos pessoas espalhadas pelo Brasil, então eu tive que tomar frente para que isso acontecesse. Tanto é que Marília, por exemplo, ela morava na Bélgica, ela logo que a gente criou o Instituto Bioma Brasil, Marília foi morar na Bélgica, então você imagina como que eram as coisas. Aí não, vamos concentrar num canto, porque temos o advogado aqui, o contador aqui, e às vezes acumula, o faxineiro sou eu também, o que serve o cafezinho, mas enfim, a coisa está funcionando. Nós temos os dois pés muito no chão. Nós temos uma coisa do tipo até onde a gente pode chegar. A gente não só é como se empinar uma pipa, né? Sem cerol. É como se empinasse uma pipa, né? A gente segura, porque a gente sabe, a gente tem potencial para voar muito mais. Inclusive, sem nos gabar, falando pelo Instituto Bioma Brasil, nós temos currículo. Mas, infelizmente, não consegui, não tem como, enquanto a gente não realmente tornar uma administração um pouco mais profissional. Então, a gente continua trabalhando nas mesmas frentes que na época na academia a gente trabalhava, inclusive recebia fortes críticas, sabe, Marina? A gente fazia um livro, a gente fazia um relatório técnico. Para a academia, o que é relatório técnico para o Ministério Público? Pode entrar no currículo vitae, mas num concurso público não serve para nada. Não. Só que a gente trabalhava apoiando o Ministério Público, fazendo trabalho junto com ONGs. Então, foi preferível seguir esse caminho. A gente continua a nossa vida acadêmica produzindo e muitas vezes a gente consegue fazer o trabalho, né, com parcerias. Hoje é muito fácil a gente ter parceria junto com as universidades. Eles nos querem e nós queremos, porque nós nascemos da universidade. Então, a história foi mais ou menos essa. De 2006, quando foi fundada, né, em novembro de 2006, e agora, né, continuamos na mesma pegada. Crescemos, é verdade, crescemos, mas como eu falei, a gente segura a pipa, porque a gente tem um limite, a gente quer continuar confortavelmente produzindo bons trabalhos. É, é uma história muito boa de pessoas muito importantes, de pessoas extremamente capacitadas que querem fazer algo mais, né? E eu vejo isso, parece que é uma tendência nos últimos, acho que 4, 5 anos, que a parte de extensão das universidades tem ganhado um pouco mais de espaço do que há 20 anos E, atrás. Marina, aproveitar que pode até ser a pergunta final, que é nos tempos de pandemia, como funciona a educação ambiental, mas eu vou adiantar aqui, porque essa é uma conversa muito legal que eu tenho com meus colegas. Olha, a extensão vai crescer nesse momento de Vai. pandemia. Eu nunca vi tantos colegas meus desenvolvendo projetos. Claro, hoje de forma remota tal, mas E agora eu já passei muitas histórias de colegas meus pesquisadores, eu querer que eles trabalhassem com extensão e eles apavorados quando eles viam as crianças, quando viam os professores, eles se apavoravam. Lá em Noronha também já aconteceu isso. Mas parece que é uma tendência. Que bom que tem sido uma tendência hoje em dia da extensão ganhar espaço tanto nas universidades públicas quanto nas particulares, né? Acho isso Exatamente. muito importante. É E, um dos e as papéis ONGs fundamentais. exatamente, é um dos pilares. E as ONGs são grandes parceiras. O know-how que muitas ONGs têm em relação a trabalhar com a sociedade, trabalhar com educação ambiental, por exemplo, né, facilita. É só uma questão de você olhar para o lado, ver a existência já de um grupo formado, já trabalhando diretamente com a sociedade, com uma comunidade. Aí pronto, o trabalho sai perfeito. Bom, Clemente, então o Bioma Brasil já está há alguns bons anos aí na ativa. Mas Isso. atualmente, quais os projetos que vocês estão trabalhando?
Nós temos assim, continuamos, em termos de ações, vamos chamar assim, que o Instituto Bioma Brasil, a gente continua em muitas pegadas, muitas frentes, né? Definitivamente a luta da conservação pela zona costeira. Então nós temos um posicionamento político muito forte, né? Nós temos a defesa das políticas públicas, né, passadas, né, frente a esse desmonte principalmente do governo, mas a defesa das políticas públicas. Nós estamos também em frentes de construção de novas políticas públicas. Eu posso falar mais para frente da política, do projeto político-pedagógico para a zona costeira marinha, né? Então, tem muitas ações que nós realizamos, muitas palestras, muitas atividades, minicursos. Agora, claro, da forma como está sendo, a gente está fazendo divulgação científica. Hoje, se concentra muito mais nosso projeto na APA Costa dos Corais. Eu diria, não que não existam outros, mas a APA Costa dos Corais passou a ser um exemplo, né? Antes da APA eu tinha toda uma ação de pesquisa em Fernando de Noronha. O Bioma Brasil foi parceiro do projeto junto com a Federal Rural de Pernambuco, que era quem tinha conseguido o recurso pelo CNPq. Mas assim, hoje nós acabamos canalizando na APA Costas Corais por conta do que é a gestão da APA. Nós nos sentimos, né, obrigados como instituição a apoiar a gestão da APA Costa dos Corais. É uma unidade de conservação exemplo para o Brasil, infelizmente sofrendo fortes pressões atualmente, mas continua sendo exemplo para o Brasil. E o grande projeto da gente é o Guia Didático Os Maravilhosos Manguezais do Brasil, que na verdade, não nasceu na APA, mas hoje ele cresceu, tomou uma proporção incrível dentro da APA, que é um projeto de formação de professores, apoiado com fundo da Fundação Toyota do Brasil, é o apoio financeiro da Fundação Toyota do Brasil, e apoio institucional da Fundação SOS Mata Atlântica e do próprio Instituto Chico Mendes, APA Costa dos Corais. Hoje eu diria que é o nosso carro-chefe. Que legal, legal mesmo. E Clemente, a gente já nesse início de conversa, a gente vem falando de duas coisas. Um é a academia, onde se faz a ciência hoje em dia, né? Muito da ciência, ela nasce dentro da academia. E a educação, muitas vezes, ela acontece dentro de uma escola, ou dentro de outras instituições, dentro de uma unidade de conservação, em outros setores que não dentro da academia. Como que acontece essa interação da ciência, do conhecimento que é produzido dentro da academia? Como que é essa interação para ele ir para dentro de uma escola? Não, é bom aqui que já deixe bem destacado que a ciência ela é norteadora da nossa vida, ela é norteadora da gestão de um país inteiro, ela salva pessoas, ela ajuda a construir a consciência coletiva, quer dizer, a ciência ela é a nossa base da cidadania. E em se tratando da cidadania ambiental, claro que a ciência nas áreas ambientais ela é o que fortalece. Um país sem ciência não se desenvolve. Faço aqui, aí, quem está nos assistindo, uma pesquisa no Google aí. Pode citar aí no chat um país que se desenvolveu sem ciência. E sem educação, claro, que é isso que a gente vai falar. Não existe. Mas se achar, bota aí, depois eu continuo a pesquisa aqui. Mas, no fundo, né, a ciência ela passa a ser, ela é a grande aliada, mas ela é a base de conhecimento para que se desenvolvam as diferentes frentes de ações da educação ambiental, como você falou, né? A educação como antigamente nós falávamos, a formal e não formal, né? A de sala de aula ou dentro da comunidade escolar e a fora da comunidade escolar, né? Com o público, pode ser o público dos turistas, enfim, né? Como na APA Costa dos Corais, existem ações de conscientização, de educação para com os turistas. Então, essa ligação da ciência com a educação ela tem vamos dizer, uma ponte que é a transferência do conhecimento, né? Então,
Isso não é fácil. Apesar de ter falado aqui, Marina, eu vou assim, falar de uma forma bem mais não rebuscada, porque a gente deve ter público aí, né, dos mais diversos, nós não estamos falando só para academia. Mas que todos saibam que essa ponte, essa ligação entre o conhecimento científico e a educação não é fácil, não é uma ponte extremamente importante, mas que quem está aqui na academia, o cientista, a gente não pode cobrar dele. Até eu tive uma discussão bem legal com o Miguel Thompson, que é um grande educador. Ele me convidou para uma live para falar da interdisciplinaridade, né, nos trabalhos com o meio ambiente, com a educação. Né? E a gente estava falando exatamente isso. Quando ele perguntou, e aí, você é professor da universidade, convidou um professor da Federal do Rio de Janeiro, eu chamo ele de Paulinho Poliqueta, foi inclusive meu professor, e ele tem um trabalho bem interessante com educação, com extensão, e eu também extensionista, vamos dizer, pela UPE, pela Universidade de Pernambuco. Aí eu falei, Miguel, existe extensão, mas se eu chegar, posso contar 1000 histórias, nem todos os cientistas conseguem transferir conhecimento. Né? Existe um lado da academia que é um pouco cruel, até assim, vamos dizer assim, em termos de cobrança com o acadêmico, com o cientista, com o professor, né, por questão de produtividade. Né? Então, o cara sai produzindo muita informação, pulveriza. Né? Hoje a ciência ela é extremamente assim, pulverizada, né? Às vezes a gente precisa montar o quebra-cabeça. Então você chega para um cientista desse e fala, vamos montar o quebra-cabeça, em outras palavras, vamos fazer um guia, vamos dar uma palestra para as crianças na escola. Ele não se sente confortável, porque ele é um cientista daquele de produzir conhecimento através de pesquisa, com as suas metodologias e tudo mais, e sofrendo pressão para que publique, enfim. Né? E aí eu falo sobre o que eu comentei. Em Fernando de Noronha eu estava com um amigo meu, um grande cientista, que me ajudou muito no projeto lá em Fernando de Noronha. Eu acho que você, se não era você, era alguém do golfinho rotador. Como que chamava, Marina, o projeto com as escolas na época das férias? Férias ecológicas. Férias ecológicas. Se não era você, era alguém do golfinho que chegou na praia e me viram. Acho que possivelmente você. Né? Ou tinha um outro menino. E aí falou assim, Clemente, que legal que você está no campo. Você pode dar uma palavrinha para os meninos? Nossa, eu fiz minha vida toda isso. Minha vida toda, desde a década de 80, conversar com criança, né? E aí eu peguei, na hora me deu uma vontade, falei, não, deixa meu amigo aqui falar, né? Aí chamei, fulano, vem aqui. Aí ele, o que é? Eu falei, cara, ó, aproveita, fala do trabalho da gente, fala do que você está fazendo. Ele fazia trabalho de dinâmica praial, né? Como que a areia ia para cá e para lá, né? Publicamos muitos trabalhos, inclusive, sobre isso. Aí ele pegou, quando as crianças rodearam ele, Marina, ele entrou em pânico. Eu estava com a máquina fotográfica para tirar foto, ele olhava para trás, assim, olhava para trás, agoniado. Eita, cara, o que está acontecendo? Aí ele saiu da roda e falou, Clemente, vem cá, vem cá. Saiu da roda e falou, cara, vai você, fala lá, eu não consigo não. Um grande cientista, um grande cientista. Então, existe sim o papel, é um pilar a extensão, mas a gente não pode cobrar de todos os cientistas que eles tenham a capacidade, né, sem querer ser pejorativo, de fazer a transferência do conhecimento. Para isso existem também especialistas que o fazem. A divulgação científica, ela tem um papel fundamental na construção dessa ponte. Veja projetos que estão sendo realizados na UFAL pela professora pela doutora Bárbara Pinheiro. Né? Eu acredito que vocês vão começar a fazer essa ponte, construindo isso também. Né? O pessoal a bordo do Beagle, né? Eles vão na fonte, né? Se alimentam na fonte de informação e conseguem transferir.
Então, o cientista fica muito honrado com as informações que passou para quem fez essa transferência, e do outro lado da ponte tem quem vai receber e agradece os cientistas, mas nesse meio caminho pode existir uma série de pessoas das mais diferentes áreas, que inclui a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Ninguém é interdisciplinar por formação. Ele acaba se capacitando, se formando para que possa, então, conseguir montar esses quebra-cabeça. Então, repito, se alimentando na fonte da ciência e fazendo a transferência, né, com carinho e com cuidado para a educação. Então, é uma coisa que eu acho incrível isso. Incrível, incrível. Mas, repito, não existe uma pessoa só e não podemos cobrar de todos os cientistas a capacidade de fazer essa transferência. Clemente, com essa fala sua, eu lembrei de uma história, de uma citação que eu ouvi por muitos anos lá em Noronha. Como você disse, a educação ambiental ela é uma construção, né? E dentro da academia, o Zé Martins, do Projeto Golfinho Rotador, fundador do Isso. Projeto Golfinho Rotador, em alguns momentos ele falava muito sobre que às vezes tem pesquisador dentro das universidades que é especialista no terceiro pelinho da terceira pata direita da aranha. Uma coisa demais específica. E a gente não pode trazer essa coisa tão específica para um trabalho de educação ambiental. Tem que pegar esse conhecimento sobre o terceiro pelinho da terceira pata direita da aranha. E o que se transforma nisso? Pegar o outro pesquisador que trabalha com as patas esquerdas da aranha. E aí você vai construindo esse conhecimento, né? Realmente é uma construção que tem que ser feita aí tijolinho por tijolinho. É exatamente isso. Essa especificidade. Os artigos científicos hoje em dia, eles são muito muito difíceis. específicos, né? Isso. Difíceis e específicos. E então, quem trabalha com educação ambiental tem esse desafio de construir, como você disse, vamos construir uma cartilha, vamos construir um guia, alguma coisa assim. Então, pegar toda essa informação tão específica e deixar ela um pouco mais leve e dentro de um contexto geral, né? Eu vi uma pessoa aqui do chat, deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho, acho que eu não... Geografia URN, deve ser a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E usou um termo corretíssimo, né? Porque eu estou aqui também tentando Lógico, eu não vou deixar de falar quando tiver que ser técnico, mas ele usa um termo muito bonito, que é a questão da transposição didática. Os professores, os acadêmicos têm didática, alguns não têm. Eu não vou mentir que alguns não têm. Né? Mas assim, claro, eles têm as suas didáticas, então é isso aí que você falou. O cara é especialista da pata do bicho, da identificação de uma série de animais, né? Os taxonomistas, que são aqueles que identificam as espécies, estão em extinção, né? É uma pena, né? Eu tenho muitos amigos, é complicado isso. Mas enfim, mas esse cara que estuda essa patinha e tal, exatamente é isso que, essa palavra que foi colocada, a transposição didática, de repente o cara, quando ele for falar da espécie dele, ele arrasa, ele arrasa. Quando ele fala para os iguais, para o público, desculpa, para o público dele, ele é o papa, ele é a referência. Mas essa transposição, que nem essa pessoa fez essa contribuição aí com esse termo, essa transferência de conhecimento que é bastante difícil, né? Às vezes exige muito da pessoa, porque você não vai mudar conceito. Mas a gente tem que lembrar que existe o público-alvo, existe aquilo que você mira, né? São professores, são alunos do ensino fundamental, são alunos do ensino médio. Então, como que você faz essa transposição da linguagem para que seja compreendido? Então, de repente, a patinha do bicho é extremamente importante. Ela pode ser uma referência na qual estimule a consciência da conservação da biodiversidade. Eu lembro de um caso em Cananéia de uma grande amiga minha, a gente publicou um trabalho faz um tempo.
porque deu uma confusão numa revista enfim, nós submetemos a outra, tem uns 8 anos esse trabalho. Mas uma amiga minha que trabalhava exatamente, ela era, ou é ainda, taxonomista. Então era um bicho chamado turu ou teredo, que é um bivalve perfurador de madeira. E ela falava assim, olha, eu tenho umas plaquinhas para pegar alguns bichos aqui, assim, assim, assado, né? Eu queria estudar os bichos dentro do mangue. Eu falei, bora lá. E levei ela para dentro do mangue, Marina. Quando... E você sabe que eu andei muito dentro do mangue. Nos manguezais, eu ando muito. Então, o que acontece? Até hoje. Então, o que acontece? Quando eu peguei, levei ela do início do mangue até o final, ela ficou encantada. Ela não imaginava que existiam mangues dentro do mangue, né? Que existiam lugares diferentes. Aí eu falei, olha, cara, o mangue é assim, aqui molha, aqui a maré chega mais, aqui a maré chega menos. Aí ela colocou ao longo do que a gente chama de gradiente, né, dentro da ecologia. Ela era da zoologia. Eu lembro que os resultados foram incríveis. Só para você ver que mesmo dentro da ciência as pessoas se surpreendem. Então aquilo fez assim na cabeça dela. Vum! Abriu! A cabeça dela abriu, porque ela passou a ter um bicho indicador de variáveis. Então, quando a gente pega essa ciência e leva, a gente tem que saber qual que é a informação que a gente precisa passar para que seja extremamente importante, mude o pensamento, né, crítico dessas pessoas, sejam jovens, crianças ou adultos, e que isso reverta em ações no cotidiano da pessoa, no dia a dia, na gestão local, para a conservação da biodiversidade. É uma coisa maravilhosa. Se a pessoa conseguir compreender esse caminho, simbora. Eu aqui convido todos aí a seguir as tirinhas do A Bordo no Beagle. Tem sido maravilhoso. São 2 alunos, um de mestrado e uma menina da graduação, e que estão aí bombando. Agora, o que eles fazem? São bons na execução da arte, são bons em produzir o conteúdo, mas eles têm por trás cientistas. Isso que é o mais bonitinho, porque eles falam assim, corrige aqui, corrige ali, esse texto está legal, então vamos falar de corais? Chamou Bárbara. Vamos falar de naufrágio? Chamou Pedro. Vamos falar de manguezal? Chama Clemente. Então, assim, foi uma construção bem interessante, tem sido um trabalho exemplar. Hoje em dia eu diria exemplar. Clemente, além desse desafio que é essa construção de um conteúdo para a educação Isso. ambiental que possa atingir diversos públicos, no Brasil, quais os desafios que você vê principais para que a educação ambiental aconteça e para que ela continue acontecendo? E se isso pode ser comparado com algum outro país que tem algum desafio parecido? O que é Sim, diferente sim. e o que é diferente e o que é parecido com outros países na educação ambiental? Ótimo. Bom, primeiro, nada mais, nada menos que mais de 8.000 quilômetros de linha de costa. Uhum. Esse é o maior desafio que nós temos. Um país de tamanho, né, de continental, na qual a gente tem 8.000 quilômetros, mais de 8.000, 8.400, 8.500, 8.600 quilômetros de linha de costa, com, né, diversidade fisiográfica, né, cultural, econômica, social, ecológica, né, e uma série de diversidade que você se surpreende e fala assim, poxa, como que acontece isso? A educação ambiental na zona costeira marinha, ela é moldada por essas características do nosso litoral. Pelo fato de a gente ter um litoral com extensas praias no sul, com inverno rigoroso, né, mais úmido, ou uma região como a região Rio Grande do Norte, Piauí, na qual você tem condições climáticas diferentes, uma colonização completamente diferente, uma paisagem bastante diferente. Então, assim, não existe um modelo para o litoral brasileiro inteiro. Primeiro. O outro desafio tem a ver com a própria educação desse país. Ela nunca foi levada a sério. A gente tem um Uhum. sistema
infelizmente, precário. Nós temos boas políticas públicas, que fique claro aqui, né? O discurso hoje político é de que tem que mudar, tem que melhorar. Não precisa, as políticas públicas são incríveis, elas precisam sair do papel. Então, se a gente tem planos, a gente tem o Plano Nacional de Educação, a gente tem um programa todo de educação ambiental, né? E que não nasceu agora, nós estamos falando disso da década de 90. A gente já teve uma discussão passada o que a gente chamava de parâmetros curriculares, enfim, de como que era tratado, e a educação ambiental entra nessa discussão, porque passa a ser também currículo nas escolas, né, para a gente imaginar, né, a base comum curricular, que ainda está sendo lapidada, a base comum curricular, e que recentemente aqui eu dei uma palestra em Passo de Camaragibe, na APA Costa dos Corais, uma palestra junto com um dos educadores que vem construído a base comum curricular, nacional, curricular, e ele dizia o seguinte, ele falava assim, tudo bem, vamos criar uma base nacional comum. Agora, em cada município teria que ter sua base. Isso daí foi uma coisa para mim, Marina, que entrou de uma tal forma na minha cabeça, isso foi agora em março. Infelizmente, era o início do nosso projeto no município e veio a pandemia. Isso entrou assim como um raio na minha cabeça. Falei, pois bem, eu vou formar os professores desse município. Eles vão trabalhar com um material didático maravilhoso e tentar encontrar nos seus conteúdos aonde que ele pode encaixar as atividades na qual eu vou ensinar como eles fazem. Agora é mais do que isso. O município ele precisa também construir a sua base curricular, e que aí, aonde que entra a importância disso para a gestão de uma unidade de conservação? Já fazendo talvez algo que você pudesse perguntar. A APA Costa dos Corais pode entrar como currículo, como conteúdo curricular dentro da base desse município. Sendo previsto a ecologia, ciências ambientais e uma série de outras coisas, dentro das matérias que a gente conhece, que a gente coloca em quadrado, geografia, biologia, história, a APA poderia entrar, os alunos podem ter os mesmos temas com conteúdos específicos, nesse caso, citando como exemplo a APA Costa dos Corais, os ecossistemas que compõem a APA, a cultura da pesca, o turismo, né, a história de toda aquela região e a importância da comunidade de conservação, áreas marinhas protegidas. Então, é de fato um desafio. A gente está aguardando agora a base comum e está sendo construído, eu fui convidado para fazer parte do grupo, o projeto político pedagógico da Zona Costeira Marinha, que nada mais é que uma costura do que existe, certo? Ele não vai trazer uma cartilha pronta, repito, mas ele está buscando informações para a Zona Costeira inteira do que já está sendo feito, porque o grupo é imenso, não é um grupo pequeno, é um grupo imenso. Agora estamos trabalhando de forma remota e aí vai ser costurado isso e talvez traga diretrizes para a gestão dos territórios que são amplos aqui no Brasil. Então, o desafio é esse Brasil imenso, é a fase ruim que a gente vive da educação, mas eu acho que é possível sim a gente um dia tirar do papel e fazer com que cada região do Brasil desenvolva seus trabalhos olhando para o que eles têm ali em território potencial que tem em cada território. É possível, acredito que sim. Falta um pouco a gente melhorar também a questão econômica, mas vamos lá que a gente pode seguir. Há bons exemplos. Falta um pouco de incentivo, de achar que as coisas não podem acontecer somente por boa vontade das pessoas que querem fazer, né? Elas precisam de recurso para isso, né? Você falou aí da construção da política pedagógica da Zona Costeira Brasileira, né? A gente participou, nós fomos convidados a participar de uma dessas oficinas aqui na região. Teve uma oficina aqui em Porto Seguro. Verdade! Quem está realizando aqui o INEMA, né?
Então teve uma oficina em Isso. Porto Seguro e teve uma oficina numa outra comunidade bem menorzinha aqui, logo depois de Cabralha ali, de Santa Cruz Cabralha, que é Santo André, a comunidade de Santo André. Então a gente foi até lá para participar e como é uma comunidade pequena, foi muito legal a vivência que o pessoal de lá trouxe para contribuir com essa política que está sendo criada. Foi bem Muito legal, bom. realmente, Nós essas oficinas. fizemos, nós fizemos nosso território é Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Então teve oficinas na Paraíba, teve oficina em Pernambuco, foi uma grande oficina, que quem nos abrigou foi a APA Costa dos Corais, então foi bem legal, e aí incluiu Alagoas, né, porque era Pernambuco e Alagoas, e Sergipe tem uma ação local, tem uma representante só. Então a gente está tentando fazer essa costura. Então a gente já realizou a oficina e conseguiu fazer um diagnóstico bem interessante das ações passadas e as que estão, principalmente as que estão acontecendo agora. Só esse material, Marina, só esse material de levantar as ações que são realizadas, pense que coisa linda, né? Que material precioso para os gestores, tanto da educação quanto da área ambiental, desenvolverem projetos em educação ambiental. Pois é, realmente. Eu acho que vai sair um resultado bem completo e muito importante para a Assim conservação espero. marinha brasileira. Eu acho que vai sair. Assim Clemente, espero. e quando a gente fala de conservação marinha, a gente fala de manguezal, a gente fala de ambiente recifal, a gente fala dos peixes, a gente fala das baleias, dos golfinhos, dos corais. A gente tem N temas. É um Muito. ambiente, né? A conservação marinha, ela engloba uma gama muito grande de ambientes e de seres. Sim. Quais são os ambientes ou seres fundamentais ou situações, fatores fundamentais para a gente elencar como prioritários quando a gente vai falar de educação ambiental na zona costeira? Porque é muita coisa, a gente É. precisa ter um foco, né? O que não Eu pode tenho. deixar de ser falado? Eu só me permito. O pessoal do Show Plástico, amo essas meninas. Beijo, beijo, amo vocês. Tem um cara que perguntou uma coisa que passa tão rápido, e eu tô com medo de mexer aqui, cair o celular, fazer uma palhaçada. Então, aí passou um cara e falou: qual que seria o entrave de ser executada essa política? Hoje o entrave não é nem ser de executada a política, o entrave maior é dela ser construída, porque a É. gente está fazendo dentro do âmbito do governo federal e a gente morre de medo que da noite para o dia Uhum. parou. Bom, enfim, mas certamente a gente vai continuar. Marina, eu tenho uma visão, eu acho que o manguezal, desculpa puxar a sardinha pro meu prato, o caranguejo pro meu prato, mas ele nos empresta uma coisa muito interessante, que a gente fala que é a visão ecossistêmica, né? Todos os seres vivos são importantes. Concordemos aqui. Né? Essa filosofia, inclusive, é um pouco da filosofia oriental, de acreditar que todos os seres vivos são importantes. A ocidental, ela se pega muito em figuras, né? Ela se pega, às vezes, muito mais pelo emblema, né? Do que pelo significado do todo, né? Pega aquele pontinho que, na verdade, isso acaba... É só a gente olhar para trás o que era o projeto Mico-Leão Dourado e o que é hoje, Uhum. né? O projeto Mico-Leão Dourado é a coisa mais linda do mundo, né? Valoriza a Mata Atlântica, valoriza a cultura, valoriza a história, que foram áreas de cultivo de café, então, incrível. O manguezal empresta essa questão da visão ecossistêmica e não só a visão ecossistêmica, mas dos serviços ecossistêmicos também. Então, se a gente conseguir, né, eu acho que nós falamos no começo isso, se a gente conseguir enxergar, mesmo que seja naquela espécie bandeira, bandeira em todos os sentidos, bandeira em termos de ecologia
e bandeira em termos de bandeira mesmo de luta. Bandeira aquela do ativista que levanta e fala, vou defender isso. Se a gente conseguir transformar aquilo em muitos tentáculos, né, na qual a gente possa, mesmo que seja aquela espécie, eu vou falar qual espécie que está acontecendo isso, a gente atacar as questões sociais e econômicas e pensar no todo, beleza. Quando a gente faz esse passo, a gente passa a entender essa que eu estou querendo dizer, que é a visão ecossistêmica, né? Então, um exemplo são o peixe-boi. O peixe-boi ele poderia literalmente, na APA Costa dos Corais, ser isso que você falou, ser um tópico dentro de várias ações. Então, a conservação e proteção do peixe-boi. E aí se leva para as escolas e tudo mais. Hoje a gente vê, quando a gente fala em peixe-boi, a gente enxerga a conectividade, porque o peixe-boi ele está dentro do rio, dentro do estuário, e ele está nos corais. O peixe-boi hoje sustenta diversas famílias pela questão do turismo de base comunitária. Hoje essa mesma associação, a Associação Peixe-Boi, ela faz visita não ao peixe-boi, ela faz visita ao habitat do peixe-boi. Então até o próprio discurso da comunidade passou a ser da visão um pouco mais ampla da importância daquele bicho, mas olhando para o território, olhando para os corais, olhando para os rios, olhando até mesmo para a bacia hidrográfica. Se você chegar na associação Peixe-Boi, eles vão falar o rio Tatuamunha, onde tem o recinto, onde tem o projeto, né, da ação do Instituto Chico Mendes, vão falar onde nasce o rio Tatuamunha, né, onde desce, desde que parte vira estuário, até onde chega o peixe-boi, por que ele sai e volta, por que ele vai fazer nos corais. Então, é importante que a gente dê valor à espécie, mas essa espécie precisa se conectar às outras, precisa ter essa visão ecossistêmica para a gente começar. Eu vi até alguém falando aí no chat, falar dos serviços, porque os serviços ecossistêmicos é a linguagem hoje da conservação, é a linguagem direta com o gestor. O gestor, ele não pode mais enxergar que o manguezal é apenas o berçário. O manguezal, hoje, é o principal ecossistema o mais destacado ecossistema que aprisiona carbono. Ele consegue, né, fazer isso de uma forma brilhante. Ele protege a linha de costa contra a erosão. Então, a gente passa a ter muito discurso, passa a ter, vamos dizer, de uma forma, né, aliados, a própria comunidade a aceitar melhor. O professor Jeová Meireles, eu vi que ele estava aí. E ele fez um trabalho riquíssimo com a Luciana, fugiu agora, daqui a pouco ele fala sobre o nome dela, foi uma orientanda dele, publicar esse trabalho, porque a academia, os cientistas vão listar os serviços ecossistêmicos, de qualquer for o ecossistema. Eles identificaram a partir da comunidade, o que a comunidade vê como quais são esses serviços. E a lista é enorme. A lista que a comunidade reconhece o ecossistema como importante é enorme. É isso que a gente não pode perder. Esse conhecimento, né, ancestral dessas comunidades a respeito da importância desses ecossistemas. E aí vem os projetos de conservação, de proteção das espécies, precisam ter uma leitura a partir da comunidade, do conhecimento ancestral. E aí, pronto, aí se costura e começa a se desenhar, então, a conservação na região. Muito bom, Clemente. Tem um comentário aí falando que o peixe-mero, né, também é uma excelente espécie para a gente usar como bandeira para conservação. Clemente, estamos chegando no final, aí eu nem percebi, agora que eu olhei para o relógio. Eu estou sem relógio. Não, eu tive que, meu computador acabou, eu usava o relógio aqui do computador, ele acabou a bateria. Eu estou acreditando em você que está acabando. Sim. Clemente, nessa história você falou muito dos serviços ecossistêmicos. Só uma opinião minha. Eu acho que os serviços ecossistêmicos, eles são importantes, inclusive, para a gente conseguir dialogar com o setor privado. Exato, né? exatamente. Eu falei gestores,
Eu falei gestores, mas exatamente para Tem todos os atores gestores de gestão. tanto de entidades públicas quanto do setor privado. É muito importante. Exatamente, É uma exatamente. ponte de diálogo. Clemente, e quais os. Você que já tá, ó, não vou entregar a sua idade, mas você que está aí, ó, já se Meu entregou que está um filho, bom tempo na educação ambiental. olha, não. Você vai perguntar quantos anos eu estou na educação Não, não, ambiental? não, não. Aí Eu tem que queria fazer a conta, é saber. 87 para cá. Eu tenho Então, 53 anos. de 87 para cá, quais os avanços que você, quais os ganhos, quais os resultados positivos que a gente tem? Bem Primeiro, as rapidinho, porque políticas. está acabando. As políticas que foram feitas precisam ser lapidadas, revistas. Talvez esse não seja o melhor momento político. Inclusive, não temos nem ministro da educação. Então, as políticas educacionais e aí também de educação ambiental, elas são muito fortes. Mas a gente não pode esquecer o Vitruda passando aí. A gente Não. tem história para contar, gente. A gente teve os projetos aí, o projeto Tamar, Baleia Jubarte, o Golfinho Rotador. Eles foram e são ainda, são projetos nas quais muitos de nós tivemos como exemplo. Eles são citados em livros internacionalmente ou aqui no Brasil. Então, existiram projetos lá atrás que talvez não tivesse essa pegada hoje da discussão ideológica ou pedagógica, discussão pedagógica da educação ambiental. Era na raça, era o bicho, era vamos embora. E veja os trabalhos que foram sendo realizados. Então, dessa época da década de 80 para cá, sem dúvida nenhuma, os avanços foram esses projetos estarem até hoje presentes na vida da gente, resistindo Uhum. bravamente, e a questão das políticas públicas, e eu acho que também um pouco dos projetos de formação de professores, que é aquilo que é o essencial. Dentro dos planos de manejo da UC, você vai ver as estratégias lá. Formação de pessoas. E aí a formação de professores passa a ser importante. E está sendo executado. E é bem visto, porque ele é executado a porta de entrada é a educação, é a Secretaria de Educação, não é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, veja que existem já projetos de formação de professores na linha da educação ambiental, entre aspas, exatamente visando a cidadania ambiental, a conscientização, enfim. Que bom, Clemente. Gostei muito dessa sua fala, trazendo um pouco da importância desses projetos, como você disse, aí estão Você resistindo. vivenciou isso. Vivenciei alguns, né? Desde o projeto Peixe Boi, Exatamente. depois passei pelo Franca, até chegar em Isso. Noronha e agora no projeto Budões, que eu gosto muito de ter participado, estar participando do início desse projeto, porque os outros eu peguei e já estava andando, né? É, Agora é. peguei um do começo e quero ver ele seguir aí com todas as suas ações como esses Nós, grandes projetos. nós aprendemos com os erros deles também. Uhum, Nós aprendemos com exatamente. os erros deles, porque eles são grandes, mas foram pequenos. Mas aprendemos com os erros deles. Eles foram apoiados pela iniciativa privada, pelo governo, flutuaram em diferentes governos, estão aí. Então, eu acho que isso aí é bom que se destaque. Existem ainda firmes e fortes em grandes projetos. Bom, Clemente, eu não vi muitas perguntas subindo aí. Eu acho que a nossa conversa Eu, entreteu tanto o pessoal aí que o pessoal ficou mais preocupado em ouvir aí todos os seus ensinamentos, a sua visão, do que fazer pergunta. Mas a gente vai dar uma repassada depois. Se tiver mais perguntas, eu repasso para tá você. bom, Mas a pode gente está passar. bem no finalzinho mesmo. Então eu já queria agradecer Eu que a sua agradeço. participação, a parceria de todo mundo do Instituto Bioma Brasil com o projeto Budões, que a gente vai seguir aí por um bom período em parceria, tentando incrementar mais a conservação marinha brasileira, né? Vamos lá. Com formação de professores. Exatamente. E eu queria só lembrar o pessoal que quem não assistiu, não conseguiu ficar aí na live toda, todas as nossas lives elas estão ficando gravadas
no Nossa. nosso canal do YouTube, tá? A semana que vem a gente vai falar dos atores principais, a gente vai falar dos Budiões. Semana que vem a gente tem a Roberta Bonaldo como convidada para falar um pouco sobre biologia e ecologia dos nossos personagens principais. Então eu já queria convidar todo mundo. E, Clemente, vocês no Bioma também estão com uma série de lives, né? Qual vai ser a próxima? Gostei muito que eu já vi a propaganda aí que sua Ah, filha cara. vai fazer uma live. Eu tô Ela é uma adorando. ativista, a Ela minha é. filha é uma ativista, ela é empoderada, né? Então ela me pediu e nós cedemos o espaço. Ela é nossa mascote, então nós cedemos o espaço, mas vai ser entrevistada pela Carol, que é uma menina incrível, de uma ONG também incrível, que atua junto com a comunidade, que é o Instituto Iandê. Então a gente fez essa parceria. Depois vem a professora Marília Cunha Lyon na semana que vem, na Live Mangue da próxima semana. E assim, bom, enfim, a gente acaba soltando só durante a semana. A gente não quis fazer uma lista, porque sabe que as pessoas têm compromissos e pode acontecer de furar. Então, possível na sexta, às 16 horas, e na quinta que vem, 16 horas, com a Marília Cunha Lyon. Todos convidados no Instituto Bioma Brasil, Live Mangue. Obrigado, Isso aí, Marina. Clemente. Eu espero também o pessoal na quarta-feira que vem, Pietra. falando sobre os budiões com a Roberta Bonaldo, que é uma pesquisadora de budiões, né? E vai poder trazer muitas informações aí sobre os animais para a gente também. Bom, vamos encerrar por aqui. Nossas lives, elas Bora. continuam, eu não sei por quanto tempo, Clemente, que essa moda vai continuar. Mas espero que a Poxa, gente se encontre em outras oportunidades aí de no bate-papo. projeto, No se Deus quiser. projeto e de bate-papos, muito bate-papos, que é assim que se faz conservação também, batendo papo, trocando conhecimento. Valeu, obrigado, Marina. Um abraço a todos, obrigado pela presença de todos. Beijão para você. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.